Ah, Queria convidar você a abrir comigo no livro de Cantares. Procure aí na sua Bíblia. Eu disse a semana passada que nós íamos trabalhar nesse livro. Semana passada a gente também falou um pouquinho sobre o primeiro momento do relacionamento entre Salomão e Sulamita. E hoje nós vamos ler dois capítulos, capítulo 4 e capítulo 7. Aí eu queria convidar você para se colocar de pé, para a gente mudar de posição um pouquinho. Não é obrigado, não faz parte de nenhum rito. Quem quiser ficar sentado, pode continuar sentado. Só uma sugestão para você trocar de posição. O livro de Cantares, ou Cânticos, é um daqueles livros que pouco se fala, pouco se prega. Parece porque ele tem descrição da intimidade entre marido e mulher, homem e mulher, e frases e palavras que tratam da sensualidade, da relação íntima entre homem e mulher. Parece que nós fechamos o livro por muito tempo, a gente não lê, não fala, não discute, não prega, e deixamos que estas questões de intimidade entre um casal seja tema de revistas, filmes, sites, que acabam pegando o melhor de Deus, aquilo que Deus fez, do prazer melhor, maior, mais santo, e acabamos entregando isso nas mãos do inimigo de Deus e daqueles cujas mentes não entendem o fato de que este amor é possível dentro de uma relação de compromisso e com base no amor, que é o amor de Deus, que valoriza mais a pessoa, o ser, do que aquilo que ela pode oferecer. Então, para nós é uma coisa muito prazerosa, muito normal, muito comum, para lermos a palavra de Deus, inclusive o Cântico dos Cânticos, a celebração do amor entre um homem e uma mulher. E alguns até usam como figura do amor de Jesus pela sua igreja. Até alguns espiritualizam a ponto de nem abrirem, nem considerarem a relação de intimidade entre homem e mulher, por atribuir alguma coisa muito espiritual. Só que é bem diferente daquilo que Deus planejou. E eu quero desafiar você hoje que está aqui, que é casado, está aqui com a sua esposa ou sem ela, com o seu marido ou sem ele, que você medite comigo nessas palavras. Aos jovens, nada mais é do que uma apresentação do ideal de Deus, daquilo que é possível em Cristo Jesus. Aos que já viveram uma experiência e talvez hoje estão sós, ou talvez não tem mais nem esperança de retornar à vida de uma relação conjugal, vale também pensar no ideal de Deus, torcer para isso, e fazer disso um legado para as vindouras gerações, que no futuro não vão ouvir mais falar sobre casamento entre homem e mulher, mas nós vamos ouvir falar de outras coisas estranhas, esquisitas, que estão completamente fora do desejo maior e do ideal maior de Deus. Então, o povo evangélico, daqui a alguns anos, serão os únicos loucos da terra, que ainda insistirão e persistirão em servir a um Deus maravilhoso, cujo amor trata a gente como gente, trata a pessoa não como objeto, e trata sexo como algo prazeroso e consequência de um amor profundo, de um compromisso pactual, e não como produto do momento. Por isso eu convido vocês a essa leitura comigo. Capítulo 4. Aqui eu vou ler a cena da lua de mel entre Salomão e Sulamita, no capítulo 4. E o capítulo 7, a gente pula um pouco para falar sobre o segundo momento de lua de mel. É um outro momento, é um outro ponto, é muito mais tarde, é dentro do relacionamento.
Tenta perceber as diferenças dos galanteios, das frases, das palavras. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes no monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, a tua boca é formosa, tuas faces como romã partida, brilham através do véu. Teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. A esposa diz: antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. E o esposo responde: tu és formosa, querida minha, em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano, olha para o cimo do Amana e do cimo do Senir e do Hermon, montes, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, como uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda a sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como o do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. E aqui ele exalta a virgindade naquela relação inicial. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso e mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. E a esposa responde: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, vem o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Amados, talvez vocês não percebam, eu vou pausar para retornar à leitura do verso 16. Essa palavra levanta-te, vento norte, vento sul, é o termo bíblico ruach, que quer dizer espírito. No ápice da relação íntima, no ápice da lua de mel, a mulher invoca a presença do Espírito Santo como se o leito fosse o santo dos santos da casa. É uma relação tão espiritual, tão clara, tão bonita, tão divina, tão especial, tão diferente de tudo que temos experimentado, que a presença do Espírito Santo de Deus culmina o êxtase da relação entre marido e mulher. Não há sujeira, não há pornografia, não há nada que impeça a presença do Santo Espírito de Deus, oferecendo uma relação de prazer maior do que qualquer ser humano possa experimentar fora de Jesus. Não existe. É interessante que os capítulos 5 e 6 mostram os problemas da relação. Um momento em que Salomão tenta entrar, Sulamita não o atende, ele vai embora, ela corre atrás dele, depois eles tentam reatar o relacionamento, ela olha para ele, ele diz: desvia os teus olhos de mim, não desperte o amor até que este o queira. Ele dizendo: não tenta me conquistar pelo sexo, eu preciso tratar com você o que aconteceu entre nós. E eles novamente celebram um outro momento, anos depois talvez. E aí vem o capítulo 7, acompanhem comigo. E aqui é um outro grupo de galanteio,
Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é taça redonda, e que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo, cercado de lírios. Os teus 2 seios, como 2 crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para o Damasco. A tua cabeça é como o monte Carmelo. A tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos, ou cachos. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como os das maçãs, os teus beijos são como o bom vinho. E a mulher responde, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu tos reservei, ó meu amado. Oremos. Senhor, que o teu Espírito Santo tenha livre acesso às nossas mentes e corações nesta tarde e noite, para não apenas limpar de dentro de cada um de nós, Senhor, aquilo que foi sujado pelo teu inimigo, que foi contaminado, Senhor, por tudo aquilo que o mundo sem Deus, sem Cristo, dominado pelo diabo, impregnou na nossa mente, e até nos faz contemplar de quando em quando, Deus maravilhoso Deus, que o teu sangue, poderoso Jesus, seja, Senhor, aquilo que possa lavar hoje nossas mentes e nossos corações, e reacender dentro de cada um de nós a esperança no ideal divino, da relação entre homem e mulher, da procriação natural para a raça humana, homem e mulher formando um casal que se relaciona, que se desdobra, que gera filhos, netos, de geração em geração. Senhor, salva a nossa pátria, salva a nossa nação, salva esta sociedade, Senhor, dos desmandos que a cada dia minam, ferem e arrebentam a família brasileira. Jesus, que o teu povo continue caminhando na luz, acreditando no teu ideal e nas tuas verdades. Que os homens, os jovens, adultos, anciãos, se convertam, Senhor, da malignidade, do machismo, do amor egoísta, e se encham do amor de Jesus, que ama a igreja a ponto de dar a vida por ela, a fim de que amem as esposas, assim como Jesus ama a igreja. Senhor, que as mulheres também sejam como noivas adornadas, preparadas para o noivo Jesus, que se coloquem de uma forma, Senhor, a de verdade contribuir para que o compromisso seja renovado a cada dia, para que o romance, a sensualidade divina continue sendo convidado o Espírito de Deus para selar esses momentos. Pai, em nome de Jesus, traz à nossa mente, ao nosso coração e à vida de cada casal aqui uma nova esperança conjugal para a honra e glória do teu Filho Jesus. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém.
Podem sentar. Provérbios capítulo 5, verso 18. O texto diz: use bem a bênção que você recebeu, a capacidade sexual. Use bem, use direito, use do jeito certo. Aproveite o prazer que ela pode lhe dar através do amor de sua esposa. Provérbios 5, 18. É interessante como outro dia eu estava vindo de Natal para Fortaleza e parei num posto e de repente alguns carros antigos começaram a desfilar. Eu tenho um grande amigo lá no norte dos Estados Unidos, faz algum tempo que eu não o vejo. Ele é colecionador de carro. E eu tive o privilégio de andar num modelo T, 1926, ou um 1906 que ele tem. Também um Buick antigo, 1932. Depois conheci um outro amigo que tinha um Ford Cobra. Carros antigos. Parece que eles têm um sabor diferente. Eu vi aquele grupo de motoristas com suas famílias, desfilando aqueles carros antigos com um certo orgulho no rosto. Os vinhos prediletos são os envelhecidos. O sapato mais ajustado parece aquele que você usa por um tempo. O motor, para ficar bom, tem que ser amaciado. Alguns carros 0 quilômetro gastam gasolina que só, e álcool também, logo nos primeiros quilômetros. Há todo um ajuste a ser feito. Quando amacia, trabalha bem. É muito bom. O fruto amadurecido tem um gosto diferente. As amizades antigas, é tão bom voltar a rever meus amigos de infância. De vez em quando nós nos falamos ou nos encontramos quando eu passo por São Paulo. Como é bom. E é aquilo que preferimos e valorizamos de uma forma especial. O livro de Cantares, no capítulo 7, retrata a possibilidade de vivermos no relacionamento conjugal o envelhecimento da relação que propicia um prazer ainda maior e ainda mais maduro com o passar do tempo. Cantares começa no capítulo 1 e 2, ou nos capítulos 1 e 2, com a conquista. Capítulo 3, nós temos o noivado. Capítulo 4, as núpcias. Capítulo 5, a crise. Capítulo 6, a reconciliação. No capítulo 7, o prazer do amor amadurecido. E no capítulo 8, o ápice do amor que sustenta. As muitas águas não poderiam apagar este amor, declara o texto. É interessante o contraste entre a primeira e a última relação. Talvez para dizer para você que não está pretendendo ter uma lua de mel amanhã, porque não vai casar amanhã, salvo alguns casamentos já marcados aqui, mas você que hoje tem a sua relação matrimonial já de tempos, de talvez anos, muitos anos, é interessante o contraste aqui entre a primeira e a última ou a mais tardia relação. Eu me lembro das fotos da lua de mel. A primeira noite é sempre recheada de emoções, temores, expectativas e prazer. Tudo é novo. Eu ainda me lembro daquela primeira noite. Tudo é possível. Aliás, acontecem coisas estranhas. Eu era mais acostumado a viajar naquela época, e nós saímos de São Paulo, eu e a Luísa, e fomos para passar a lua de mel em Foz do Iguaçu. Seria a primeira vez que ela viajaria de avião, e nós fomos para um hotel, até mais ou menos, com algumas estrelas, e ela não estava acostumada, nunca tinha saído do seu reduto ali, do horto florestal, filhas, como vocês já sabem, de pais
que certamente nunca investiram muito nela enquanto jovem para passear e conhecer lugares. A mãe crente em Cristo Jesus, que já está com o Senhor, e o pai descrente, violento, e que jamais propiciou à família os momentos de lazer e de viagem. Então era a primeira vez que Heloísa ia para aquele lugar. E na noite em que nós estávamos lá, no momento crucial, depois de espera de 6 anos, eu vi um grito no banheiro. Ela foi tomar um banho e ela abriu a torneira errada. Era de água quente pelando. E foi incrível. Eu corri para dizer, meu Senhor, será que aconteceu alguma coisa? Será que tinha algum outro homem lá dentro do banheiro? Eu mato esse doido. Mas não era não, era um chuveiro quente que desceu em cima dela, ela errou a torneira e o negócio foi emocionante, complicado até. Mas a primeira noite tudo é muito novo, tudo é possível. E a gente, claro, busca o ápice do prazer. A primeira noite é sui generis, nada se compara ao clima, ao momento, à sensação do desconhecido. Mesmo assim, nem sempre temos na primeira noite a melhor performance da relação íntima. Mas à medida que os dias, os meses vão transcorrendo, há crescimento, há aprendizado, há um melhor aproveitamento da relação, como quem se ajusta em familiaridade e amor mútuo. No início, sempre mais preparo, mais carícias, mais galanteio, mais cortejo, mais conquista, que culmina com o ato em si. Depois parece-me que com o passar do tempo, o cortejo vai sendo dispensado para dar lugar ao ato antecipado, às vezes pela familiaridade e só pela busca da autossatisfação. É aquele negócio, eu preciso, você precisa, nós precisamos, então vamos lá. E o prazer ao longo do tempo pode se tornando um rito, só um ritual. E depois vem os concorrentes. Eu me lembro anos atrás, escrevendo para a revista Lar Cristão, o tema era um estranho em minha cama. E quando eu estava falando do estranho da minha cama, eu estava falando do estranho. Caramba, a noite inteira, a mulher lá cuidando do neném, a mamadeira, e eu lá pensando, e agora? Quando é que vai ser liberado depois de 9 meses de espera? Tem um estranho na minha cama. Ele não fica no bercinho dele. E aí tinha que trazer para perto, e aquele negócio, e aquele desgaste, ai meu Jesus. É a época que você tem que sentar com a sua mulher, dizer, agora vamos orar, fazer um jejum aí, uma abstinência. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 7. Você não para se não for para oração e jejum, por um motivo qualquer, combina, senão o diabo entra. E assim os filhos vêm, né? E muitos de nós cometemos o erro logo no começo, porque passamos um amor tão extremado para os filhos, que nós nos esquecemos que antes dos filhos, Deus nos fez para sermos companheiros em Cristo Jesus. A minha prioridade, a prioridade da minha esposa, sempre foi, e deveria ser, sempre, o Senhor, um ao outro, depois dos filhos. Mas muitas das relações se esfriam ao longo do tempo pela interferência daqueles que vêm simplesmente para receber atenção quase total. E muitos de nós não nos apercebemos que o fracasso da relação marido e mulher provoca as disfunções emocionais nos nossos filhos e marcas que eles levam para o resto da vida. E aí nós não cuidamos bem. Vem o cansaço, vem a doença, vem o trabalho, as dívidas, as brigas, a regra, o estresse, o desconforto, o abuso das duas partes. E aí vamos criando um abismo entre os cônjuges e abrindo a brecha para a infidelidade, a traição e às vezes até a separação, como muitos de vocês têm experimentado ao longo da história. Triste. Deus nunca quis isso. A sugestão do mundo
É a impessoal sugestão de troca constante. Cansou dessa, pega a outra. Se essa está abusada ou abusando, muda. E aí, nós vamos para a dura realidade da infidelidade, das decepções, das desistências, dos desesperos. E começamos a dizer que o amor acabou. Na verdade, o romantismo acaba. Na verdade, aquele prazer que deveria ser o culminar de uma relação bonita vai se esvaziando. Porque tudo atrapalha, até a televisão. E aí vem as ofensas, a mesmice, as mágoas, os abusos. As mulheres vão se sentindo abusadas, usadas, impedindo a concretização do plano de Deus. Percebem que a partir daí o inimigo de Deus começa a entrar e nós vamos quebrando aquilo que é o plano de Deus e nos desviando da glória de Deus. Casais experimentando um constante, crescente e completo prazer íntimo. O questionamento é: teria Deus planejado uma vida conjugal cujo prazer se restringe só ao primeiro dia? Será que com o passar dos anos Deus planejou uma coisa que fosse decrescendo no prazer, despencando no prazer? Talvez seja isso que está frustrando a nossa geração de jovens, de adolescentes, que preferem não ter aquele tipo de relação que eles veem em casa, ouviram em casa. Felizmente, o sangue de Jesus tem poder para cobrir essas marcas e dar uma nova esperança. E por isso nós temos que falar do ideal de Deus e modelar o ideal de Deus para a nova geração. Não, o Criador não planejou a frustração e o dissabor sexual como se fosse uma consequência natural do compromisso e da fidelidade conjugal. Absurdo! Deus não é um estraga-prazeres. Deus não é o mestre do engano. Ele não tem prazer em nos condenar a uma vida miserável, ligada anos a fio a uma pessoa indesejável, inimiga do seu bem-estar. Estas circunstâncias acontecem porque nós negligenciamos a vontade de Deus e deixamos de basear a nossa relação no amor de Deus, no infinito amor de Deus, com suas características de doação, de amor, de aperfeiçoamento. Abrimos mão e vamos para o prazer que o mundo oferece e ouvimos a voz do inimigo de Deus, a voz dos amigos que dizem: troca, 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 porque ela não serve mais. E aí você vai dizer: o amor acabou. Defina e redefina o amor. Porque o amor que acaba é o amor interesseiro. Eu disse a semana passada que talvez o amor mais próximo do amor de Deus, para ilustrar e o povo de Deus poder entender, é o amor da mãe por um filho. Que se ele adoece, ela não descarta. Se ele se torna um disfuncional de qualquer forma, um bandido, ela vai na cadeia e você pode correr aqui em todas as casas de recuperação aqui, em todas as cadeias públicas aqui com outros nomes, e vocês verão lá no domingo de manhã uma fila enorme de mães dizendo: meu filho é bom, eu amo meu filho. E ela quer dar o melhor para ele, dar tudo de si, para ver o seu filho recuperado, embora ele tenha sido um bandido, um estuprador, um assassino. Esse é o amor que, a despeito do que o filho possa fazer, continua brotando no coração, porque ele é fruto da graça de Deus, que colocou na mulher esse amor, que é muito parecido com o amor que Deus quer derramar no nosso coração, porque este aí sim é muito mais abundante. Romanos 5,5, o amor de Deus está derramado no nosso coração. E quando nós falamos que o amor acabou, nós não estamos interpretando corretamente que tipo de amor, ou de que tipo de amor nós estamos falando. E aliás, muitas das bases das nossas relações não têm como base esse amor compromisso. Eu vou te amar até o fim. Eu vou te ajudar a ser curada, a ser tratada. Eu vou trabalhar, eu vou lhe discipular, eu vou te ajudar.
Deus não é o mestre do engano. Acredite ou não, o casamento pode se tornar prazeroso se a nossa casa estiver ligada em Deus todo o tempo. Se o amor que declaramos for o amor que recebemos de Deus, Romanos 5,5, pelo Espírito Santo, o amor derramado no meu coração. Eu nunca achei que pudesse amar uma pessoa só por tanto tempo. Por fim, se cultivarmos a amizade e a intimidade com o passar dos anos, como uma planta que carece de cuidados, este amor vai prevalecer, o amor de Deus. Salomão, sabendo disso, escreve em Provérbios 5,18, tenha prazer com a mulher da sua mocidade. E mais, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Embriaga-te sempre com suas carícias, todo o tempo. E muitos dizem, mas a minha mulher não reage desse jeito. Claro, você pisou na planta. E nós homens temos uma diferença básica das mulheres. A nossa racionalidade, a nossa brutalidade contrasta com a sensibilidade da mulher. Embora hoje o feminismo e tudo que se fala é colocar a mulher para fazer tudo aquilo que é bruto. É colocar a mulher no ringue com músculo, com a arma na mão, com poder na mão, para demonstrar o quê? Para tirar a sensibilidade, para tirar a beleza da maternidade. Eu não entendo que seja necessário para a autoafirmação das mulheres que estão em Cristo Jesus. Porque elas se sentirão valorizadas se abrirem a palavra e perceberem o papel e a importância dela na história da humanidade. Mas nós homens somos como rinocerontes, andando num jardim. E eu diria às mulheres, não pela fragilidade física ou coisa parecida, os biólogos resolvem se nós temos alguma diferença aí. Mas as mulheres são como delicadas, sensíveis borboletas. Enquanto o bruto rinoceronte, ao pendurar uma pedra de meio quilo ou 1 quilo no seu pescoço, não faz diferença nenhuma, e a forma que ele anda no jardim é pisoteando tudo. E para realmente ter alguma coisa que o faça sentir e ser sensível de uma forma ou de outra, é preciso uma dinamite, uma bomba atômica talvez, para quebrar a couraça e a carcaça endurecida por um machismo bobo, um coronelismo nordestino absurdo. A mulher, por sua vez, se colocar uma pedrinha de algumas gramas, ela vai fazer um efeito tremendo. E ela não pisoteia flores, trabalha na polinização, percebe a delicadeza. Deus nos fez assim. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, o Senhor vai nos dando a sensibilidade para percebermos que não é direito pisotearmos alguém, lançarmos e jogarmos pedras, e depois dizer não, ou dizermos não foi nada. Deixa de besteira. E por muito tempo as mulheres se calaram, e por muito tempo os insensíveis assumiram o poder e usaram o nome de Jesus, inclusive. É por isso que a sociedade reage. Eu entendo o que está acontecendo lá fora. É errado, mas dá para entender o porquê. Chega de massacre. Chega de desprezo. Chega de ser usada como objeto, depósito de esperma de homens. Não se pensa no prazer do outro, mas no seu próprio prazer. E é triste ver quando isso acontece no meio da relação entre marido e mulher, crentes em Cristo Jesus. Essa foi a sua experiência de Salomão com Sulamita aqui. Uma nova primavera surge em seu romance, aprofundando e enriquecendo cada aspecto do seu relacionamento. A comunicação entre eles, a afeto entre eles e, por fim, uma atração sexual abençoadora.
É possível, jovens. É possível. Às vezes, como crentes em Cristo Jesus, nós pregamos uma peça espiritual na nossa mente. E ficamos falando de coisas espirituais como se Deus se agradasse apenas de oração, jejum, decreto, milagre, poder, unção. E nos esquecemos que o nosso Deus está preocupado com os mínimos detalhes da nossa vida e que Deus nos fez como seres integrais, com uma parte imaterial e uma parte material, e que Deus se preocupa com a sua unha como Ele se preocupa com a sua alma. Que Deus se preocupa com o seu corpo assim como Ele se preocupa com o seu espírito. Por isso, você pensa que os homens de Deus glorificam a Deus apenas quando abrem o mar vermelho? Quando decretam que haverá cura para todo mundo? Quando se fala em línguas estranhas? Quando se levanta e se bate em retirada às ameaças do diabo? Amados, o fim último do ser humano é dar glórias a Deus. E o apóstolo Paulo nos deixa a regra bem simples. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Nós nunca imaginamos isso, porque nós aprendemos ao longo da história que vir à igreja, estar aqui, ou no templo, ou na tenda, ou num culto público, é aqui que a glória de Deus se manifesta. Mas jamais nós poderíamos compreender que lá na intimidade do nosso quarto, no momento de ápice, na preparação, no meio ou no final, era possível dizer: glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Obrigado pelo amor que o Senhor me deu por esta mulher. E glorificarmos a Deus através da saúde do nosso relacionamento. Entre namorados, o respeito do amor que sabe esperar. Não desperta o amor até que este o queira. Isto é glorificar o nome do Senhor. Isto é cuidar do templo do Espírito Santo. É olhar para o outro como um ser humano. Que tem cabeça, tem emoção, tem sentimento. Que precisa ser valorizado por aquilo que é, não por aquilo que pode dar. Não como objeto de prazer, como se fosse uma prostituta, que o faz às vezes por indução da família, por necessidade e etc. Deus quer que glorifiquemos o seu nome na relação homem e mulher, do namoro ao noivado ao casamento. Quem de nós está pronto para glorificar a Deus com isso? Precisamos compreender que a relação íntima de um casal promove ou difama a glória de Deus. Vocês pensam que nós vamos ganhar a moral desta nação com passeatas, com listas na internet, com e-mails passando por aí contra a PL, não sei o quê, não sei da onde? Isso pode ser feito e não é errado quem faz. Não quero condenar, faço parte do exército, vou gritar também. Mas uma forma que nós temos de contrapor ao avanço do diabo sobre a família é estabelecermos lares fortes numa igreja que ama Jesus. Se eu falasse qualquer outra coisa aqui espiritual do tipo: vamos aqui curar toda dor de barriga, dor de coluna agora, o glória e aleluia ia ser muito mais alto. Esse é atrasado, né? Mas faz parte daquela declaração anterior, amém, irmã? Percebe?
Porque isso mexe com o caráter, isso mexe com o nosso eu, isso mexe com o nosso egoísmo, isso mexe com homens machistas, dominadores, isso mexe com mulheres que vivem o resto da vida depressivas, machucadas, e agora muito mais sensualizadas, erotizadas. Toda vez que fazemos o que Deus planejou, falamos bem do seu nome, da sua obra criadora, dos seus mecanismos de prazer que Ele mesmo criou. E aí sim, damos glórias a Deus. A vida de um casal, amados, não se resume só à intimidade sexual, porém, como há tempo para todo propósito debaixo do céu, diz Eclesiastes 3:5, há tempo também de abraçar. Amém? Se estiver perto da esposa aí, dá um abraço nela. Tempo de abraçar. Depois você continua o resto, pode parar. Então vamos para o texto de Cantares 7. Vamos analisar pouco a pouco ali, passo a passo. O arranjo literário é o mesmo da noite de núpcias do capítulo 4. Primeiro os elogios. Capítulos 7, versículos 2 a 8. Depois vem a declaração de intenção do marido, verso 9. E depois a resposta da esposa. É um poema. Tem figuras de linguagem aqui que você não precisa se preocupar, que ninguém está te comparando com as vacas de Bazã, as cabras dos montes. É porque nós vivemos aqui numa selva de pedra já, né? Fortaleza. Mas essa linguagem aqui é uma linguagem da pastoril. É uma linguagem da pecuária. Para quem vive no campo, não tem coisa mais linda do que ver num monte, descendo aqui aquele rebanho de cabras. Era mais ou menos aquilo que Jesus disse lá em João, no capítulo 4. Né? Vocês não estão dizendo que tem ainda muito tempo até que chegue a época da ceifa? Ele diz, levanta os teus olhos, olha lá. A hora é agora. Chegou a hora. Os campos estão brancos para a ceifa. Jesus estava olhando no monte, vendo aquela coisa maravilhosa, sabe que eram samaritanos vindo. Não era o trigo, eram os samaritanos vindo atrás da mulher samaritana. Aquele bando de homens que outrora exploraram aquela mulher no prostíbulo, agora estavam sendo trazidos por ela, porque ela teve um encontro com alguém que lhe revelou a sua vida íntima, e deu a ela a oportunidade de ser restaurada, como Deus tem dado a muitos de nós. Então as figuras do Novo Testamento, são figuras do campo, os lírios, as cabras, coisa que nós não apreciamos muito mais. Então, às vezes é difícil você compreender toda a linguagem, mas tente se transportar um pouco para essa beleza do campo que nós não vemos mais. Talvez hoje teria que ser assim, né? Você é tão bonita quanto os heróis do videogame. O Chanchun, Rinhum. A sua face é como o Facebook. Teus cabelos como um Twitter. Teus pés como um Mac ou um PC. Essa é a nova geração. Vocês precisam sair um pouco aí nas dunas. Ainda vai aí pelo Parque do Cocó, vai dar uma olhada lá, porque tem coisa bonita, tem passarinho com cores. Aí você pode olhar para a sua amada e falar sobre, né? Você parece uma... Aí você fala lá o que é. Eu costumava ir com a Heloísa, ali no Beach Park, do lado direito tem o Porto das Dunas. Depois que você passa o Beach Park, aí tem um alto que você desce à esquerda para ir em direção à praia,
para ir lá embaixo pegar uma estrada para a prainha, não é? Ali do lado direito, tinha ali um bosque assim, um negócio cheio de árvore. Eu costumava entrar lá, eu e Elô com a minha bandeirante, ia lá para dentro, subindo e descendo. E a gente ficava sentado vendo aquelas corujazinhas que saíam assim, ficava. Coisa linda. Eu não podia dizer que o pescoço dela era parecido com a coruja, que a coruja nem tinha pescoço. Mas era muito legal quando a gente fazia isso. E a gente via aqueles pássaros, né, cuidando dos seus filhinhos, né? Nós vimos ali aquelas flores de cactos, coisa tão linda, tão rara. A gente via tanta coisa ali. Já vou perguntar para ela como é que a gente chamava aquele lugar. Jardim de Deus. Aí, não estava no script. Chamava de Jardim de Deus. Então, aprecie a natureza, aprecie essas coisas que Deus deu, que são tão naturais, tão bonitas, tão lindas. E assim é o texto do capítulo 7. Presta atenção agora, vamos a alguns destaques. Os elogios do rei são muito mais do que sensuais e íntimos. Parece que aqui no capítulo 7 ele evoluiu no seu conhecimento da amada. E agora ele tem o melhor conhecimento da beleza física da sua mulher. Ele detalha os quadris, o umbigo, o que ele não fizera na lua de mel, porque talvez não conhecia muito bem. Isso quer dizer o quê? O verdadeiro amor tende a crescer. Verso 2. Aliás, o segundo destaque, perdão. Na lua de mel ele começa com os olhos. Aqui ele começa nos pés, indo até o topo da cabeça. Ele faz o inverso. Mas além do corpo, há destaques para os gestos. O que me faz entender que no primeiro momento da lua de mel, ele começar pela cabeça, pelos cabelos, ou seja, por aquilo que era o primeiro ponto de atração, porque ele não tinha tanto intimidade com ela. Nessa segunda fase da lua de mel, então ele começa agora no inverso. Mas além do corpo, há destaque para os gestos. Ele diz: o seu andar é belo, o porte de uma rainha. É até o bom gosto do uso das sandálias. Olha que coisa tremenda. Gente, verso 1. Que formosos são os teus passos dados de sandálias. Ele até presta atenção nesses detalhes que nós homens normalmente não prestamos atenção. Geralmente, invariavelmente, minha mulher, ela faz vários gestos na minha frente para eu perceber o que aconteceu, né? A roupa, o pé. Eu sou observador dela, mas às vezes o homem, eu já vi. Hoje eu cheguei de viagem, eu olhei e disse: puxa, você está tão linda. Eu fiz aqui um negócio, tal, está diferente. Aí eu fiz o elogio, mas não demorou meia hora, ela de novo, queria que eu falasse de novo. Eu disse: puxa, mas eu já falei lá. É porque a mulher precisa disso mesmo, a reafirmação constante. Então, bora. E engraçado, não falou nada da minha roupa. Eu estava todo suado, fulepado. Não falou nada de mim. Mas ela disse que me amava várias vezes. Isso foi muito bom. Glória a Deus. Então vamos lá. Desafio a ver, destacar e apreciar, elogiar e ter prazer nos detalhes estéticos e no comportamento do cônjuge. A questão não é só sexual. A questão não é só olhar para aquilo que a sensualidade diz que é o mais apreciado. Por favor, em nome de Jesus, presta atenção nos detalhes. Talvez até como namorado é um exercício para você. Elogie aquilo que normalmente não é elogiado, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelo mundo aí fora. Destaque aquilo que tem a ver com a estética
não necessariamente com o corpo ou com os órgãos sexuais. Verso 1, as pernas e as curvas dos quadris são vistas como um trabalho artesanal do divino Criador, como o salmista no Salmo 139. Temos que apreciar a obra de Deus, cujo padrão de beleza está no seu projeto e não nas caricaturas da mídia. Verso 2, o umbigo dela é comparado à taça que nunca falta bebida, e o ventre como um monte de trigo cercado de lírios. Vinho e trigo eram básicos em qualquer refeição. A figura indica o prazer, a festividade, a celebração de uma deliciosa refeição. A vida sexual do casal deve ser uma contínua celebração da criação em homenagem ao Criador. Faça isso. Aliás, quando eu cheguei no aeroporto hoje também, ela disse, vamos correndo para casa, porque eu tenho uma surpresa vegana. É um negócio aí de cabra naturalista, que eu gosto. Ela disse, temos que correr, porque senão vai queimar. Eu disse, como é isso? Aí corremos em casa. Ai, que coisa gostosa. Depois de comer aquele negócio tão gostoso, né, você fica com vontade de dar um abraço e dizer, ai, feito com carinho, me pegou pela boca. Pelo estômago, não? Que coisa boa. Vamos aprender a celebrar sem os vícios artificiais e diabólicos da pornografia. Amém? Vamos transformar o leito e o momento do ato numa celebração ao Criador. Não convide para dentro do seu quarto e para dentro da sua cama o vídeo pornográfico. Isso é do diabo, você não precisa disso. Vá para o Celebrando a Restauração, vá para o seu grupo pequeno, abra o coração, peça o Senhor para limpar a sua mente e você vai ser capaz de ver o sexo de uma forma mais pura, mais linda, mais inocente e espiritual pela presença de Deus no meio de vocês. É possível. Não deixe a sua mente ser contaminada por isso. Jovem, adolescente, não façam isso. A sua lua de mel será um fracasso, a sua relação futura será um fracasso. Porque você vai projetar na sua amada aquilo que ela não precisa ter. Porque ela não é uma profissional do sexo, é um ser humano que precisa ser amado. E que terá condições de lhe amar da forma que Deus fez. Não há uma descrição da genitália aqui. Mas o cortejo parece continuar indicando a importância do todo, do clima de romantismo, da apreciação que deve preceder o ato em si. O Espírito Santo não poupa adjetivos sensuais num gesto de estímulo ao amor erótico entre os cônjuges, mas não se fala da genitália. Não se fala dos órgãos sexuais. Como essas inferências dessas músicas malucas que a gente ouve por aí nos paredões da nossa cidade. Banalizando a relação, banalizando os órgãos sexuais, tornando aquilo uma coisa nojenta, uma coisa suja, uma coisa podre. Ninguém com a cabeça no lugar, tendo ouvido tudo aquilo, vai conseguir ter uma relação normal em qualquer lugar que seja, qualquer que seja o clima. Será bestial, será animal, será momentaneamente prazerosa, talvez. Versículos 3 e 4, os seios são descritos como crias gêmeas de uma gazela, acariciados como um filhote, o pescoço como uma torre. Aqui indica a dignidade daquela mulher que merece respeito, como uma torre numa cidade, merecendo respeito. As mãos do cônjuge conhecem cada detalhe, mas seu tato é acompanhado pela verbalização dos mais profundos sentimentos de amor genuíno. Percebe? Não é só a mão, é a fala, é o dito, é aquilo que sai de dentro da emoção, do coração. Uma perspectiva correta do amor é capaz de reconhecer
que o órgão sexual, amados, é sustentado pelo incansável trabalho dos pés, pelo cuidado das mãos, pela funcionalidade dos órgãos internos, pela postura digna de quem se preserva para o outro, sabendo esperar, amando, pensando, perdoando, trabalhando, ficando ao lado, amparando e mostrando a dignidade de uma torre de marfim. Temos que aprender a olhar o todo. Mulheres, meninos, jovens de programa, não são apenas um objeto sexual. Infelizmente, até as casas que vendem esse material erótico, vendem peças da genitália humana, como se o sexo pudesse ser praticado por alguma coisa plástica, para provocar talvez uma masturbação maluca, que não leva a lugar nenhum, que não vai a canto nenhum, que apenas causa uma sensação de prazer momentâneo, mas que não tem nenhuma relação de valor, nenhuma relação de amor genuíno, nenhuma relação de valorização daquilo que a pessoa é e tem. Todo órgão sexual tem sustentação nos pés, nas pernas, nos braços, na mente, no coração que bate, na boca que fala, nas mãos que preparam, que carregam, que cuidam. Assim como o amor de uma mãe por um filho não tem nada de sexual, esse amor entre marido e mulher, poderia ser e deveria ser este tipo de amor materno, mais o prazer da intimidade, da relação e do êxtase, do orgasmo da relação entre marido e mulher, homem e mulher. Coisa maravilhosa. Só Deus poderia preparar algo assim, que ainda culmina em algumas instâncias com a reprodução humana, a fecundidade dos seres humanos. O órgão sexual é sustentado por tudo mais. O verso 4... ele olha nos olhos. O verso 4, teu pescoço como torre de marfim, os teus olhos são as piscinas de Hesbom. Olhar nos olhos é um gesto de respeito. Quando os indivíduos vão para o meio do mato, vão para os motéis, vão para os escuros das esquinas, tudo é feito no escuro. Porque não importa quem esteja lá, não importa se ela é feia, se ela é bonita, não importa se tem ruga, se não tem, não importa. É um objeto, é um plástico, é um boneco, uma boneca qualquer. Que coisa destituída de valor. É por isso que as pessoas se drogam, se matam, se entregam. E muitos homens de Deus e mulheres de Deus acabam experimentando isso dentro do próprio casamento. Olhar nos olhos é um gesto de respeito. Aliás, tome cuidado com aquelas pessoas que não olham nos seus olhos. E não é tomar cuidado por medo, mas percebe a deficiência emocional daquela pessoa. Quando você for falar com seu filho, com sua mulher, com alguém, olhe nos olhos. Indica respeito. Indica que você preza, indica que você enobrece, indica que você honra, indica que você dá atenção de verdade. Uma coisa que eu achei estranho, porque eu fui comerciante em São Paulo, tive loja. E lá em São Paulo, com os funcionários, a coisa que a gente mais prezava era dizer, toda vez que um cliente entrar aqui nessa loja, para colocar um som, para fazer um trabalho aqui qualquer, você vai ao encontro dele e olha nos olhos e diga, sim senhor, em que posso servi-lo? Já viram como são os nossos atendentes aqui, pelo lado do Nordeste? Moço, quanto é aquela blusa? Sei não, pergunte ali, vai no posto Piranga. E aí faz igual aquele cara, vai no posto Piranga lá. Sei não. Moça, eu estou precisando de um negócio, o senhor vê lá, qualquer coisa o senhor traz aqui. E continua fazendo o que está fazendo, não olha para você. Não é não? Já viram? Eu fico olhando para trás, não acredito.
E assim são as nossas relações. Pai não olha nos olhos do filho, mulher não olha nos olhos do marido, o marido não olha nos olhos da mulher, não tem tempo para isso, está sempre correndo. Os dois olham para Fátima Bernardes e o Bonner lá, ou então o Hulk, ou então para os 11 jogadores do Ceará, ou do Fortaleza, pronto, para não ter problema, senão eu vou apanhar na saída aí. Olha nos olhos, um gesto de respeito, de confiança, de interesse, de atenção. Salomão viu nos olhos da Sulamita a paz e a gentileza. Seus olhos são comparados a uma conhecida piscina de águas na entrada de Hesbom, uma cidade populosa e agitada, que é contrastada com a tranquilidade de uma piscina. O que ele está dizendo a ela? A despeito da agitação do dia a dia, mulher, você é como um lago calmo, como uma piscina calma. Os teus olhos me dão tranquilidade, me tranquilizam. E eu, à medida que olho para você, quero passar também essa tranquilidade. Vamos curtir juntos esse momento. Olha nos olhos. O relacionamento deve ser para os dois como um abrigo na tempestade, como um lugar de descanso em meio à turbulência da rotina caseira e do trabalho. O meu lar, o seu lar, amados, devem ser transformados, nossos lares, em lugares de descanso. O nosso quarto deve ser o santo dos santos da casa. A nossa casa é o lugar para onde nós queremos correr. A razão que nós temos tantos bares nessa cidade, tantas pessoas sentadas ao redor de uma rodada, de uma caixa de cerveja, é porque eles não encontram em casa o lugar de descanso, ou não fazem da casa o lugar de descanso. Vão conversar com os amigos, e vão tomar cachaça, vão tomar um negócio. Transforme a sua casa num lugar de descanso. Olhos nos olhos. É aqui que transmitimos serenidade, paz e gentileza. Aqui que se oferece o real descanso. Cabe olhar antes de pegar. Cabe apreciar antes de usar. Cabe usar a linguagem não verbal para comunicar ternura e amizade. Versículo 4, o nariz é visto como uma torre, símbolo do caráter da mulher, capaz de protegê-la como as torres da cidade de Damasco. Verso 5, a cabeça é comparada à beleza do Monte Carmelo, destaque para o relevo que vai além daquilo que se encontra ao redor. Cabeça indica rosto e cabelos, como também a mente. O que está na mente, o que está no coração da sua amada, do seu amado, na devoção a Deus, no caráter, deve ser destacado. Isso deve ser destacado do todo, como um monte que se destaca do vale. O sexo é como um lindo vale, que deve ser contemplado da perspectiva mais elevada da emoção, da comunicação, do caráter. Procure saber como ela está, como ele está. Como você se sentiu hoje, como você se sentiu ontem, como foi o dia de hoje, como foi o dia de ontem. Olha o verso 10, coisa linda. Ele diz, um rei está preso às tuas tranças. Aqui Salomão se torna delicado. Ele se torna uma borboleta. O bruto búfalo, o bruto rinoceronte, o bruto casca dura, se torna mais sensível. É um indicativo da atração permanente que prende o mal, além dos outros detalhes. Ei, amados, ele era rei. No reinado não haveria correntes capazes de prender o rei, dado a sua posição de autoridade, o seu poder sobre os outros. No entanto, ele vai para casa e ele diz, estou preso aos frágeis, mas amáveis fios de cabelos da minha esposa. Aqui é uma submissão madura e legítima à mulher da sua aliança. Quais são os laços que nos prendem um ao outro? Eles devem ser mais profundos, mais nobres, mais permanentes do que o sexo. Por isso, amados irmãos, quando vocês começarem, jovens, meninos, meninas, comecem pela mente, pelo espírito, pelas virtudes.
É isso que vai te prender para sempre, que vai te manter conectado para sempre. Mesmo quando a tristeza chegar, a doença chegar, a velhice chegar, nós estaremos conectados um ao outro. Você tem poder lá fora? Você comanda coisas? Você manda, desmanda? Você é senhor? Mas como Salomão, quando você vai para casa, se torna um servo e é preso pelas frágeis tranças da sua mulher. Que declaração maravilhosa. E aí, eles vão crescendo em amor. No verso 6, o rei faz uma ousada declaração à amada. Diz: quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Como você é linda, como você é agradável, meu amor. Que prazer você me dá. Aqui ele revela a intimidade mais profunda que cresceu num amor familiar. Hora de declarar o prazer que temos em ter um ao outro. Aqui tem uma troca de palavras no verso 9. Diferente da aspereza, da secura das conversas sem amor, sem respeito, sem honra. Temos aqui um dueto. Uma harmonia de pensamento, um entendimento profundo, uma declaração de amor mútuo. Isso não é romantismo, isso não é fantasia. Eu quero dizer que pela graça e em nome de Jesus, eu tenho experimentado isso, os líderes da sua comunidade têm experimentado isso nas suas relações, porque o Senhor tem nos conduzido a este ponto pela sua graça e misericórdia. Pela busca constante de glorificar a Deus, não através da articulação teológica, não através das declarações bombásticas, não através dos milagres sensacionais. Esta igreja busca o caráter de Cristo sendo formado nos seus membros, e tem que começar a partir da sua liderança. Todo casal, todo jovem, todo líder desta comunidade, em qualquer instância, que tenha qualquer problema familiar, qualquer desencontro na sua relação, é dito que pare de fazer tudo e vai investir na família, porque não há nada mais precioso, não há exemplo maior do que uma vida e um caráter ajustado à vontade de Deus. Não há desgraça maior do que um indivíduo que se arvora a pregar a palavra, a ser missionário, a ser diácono, ser pastor, ser apóstolo, ser o que for, e não ter a sua casa guardada pela graça e poder de Jesus, e a sua relação familiar sendo exemplo para a glória de Deus. Aliás, Paulo diz a Timóteo: quem não cuida bem da sua própria casa, como pode cuidar da igreja de Deus? Quem não cuida bem da sua amada esposa, como pode cuidar da esposa de Cristo? E aí, troca de palavras. No verso 9, o porte da amada é comparado à palmeira, os teus beijos como um bom vinho. Aí a consumação do ato parece encerrar a noite. Aqui o ato de amor chega ao ápice, ambos adormecem. Mas parece que não temos um final como o da lua de mel. Perdão, quando o ato na lua de mel encerra a noite. Porque aqui temos os efeitos carinhosos e complementares do ato sexual. O beijo marcou o início e o fim da relação na maturidade do amor conjugal. Eles dormem com a lembrança do beijo que deixou um gosto comparado ao do bom vinho. Na manhã seguinte, a marca do amor eterno para encerrar. A mulher declara, verso 10, eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. A palavra hebraica saudades ou desejo é uma palavra especial. Este momento mostra que na maldição lá do início, quando a mulher iria atentar contra o marido contra a mulher, aqui é diferente. É saudades, vontade de estarem juntos. O casamento, no ideal de Deus, pode e deve crescer em maturidade à medida que o tempo passa. É possível. É possível crescer em intimidade e familiaridade sensual. Crescer na ousada e delicada descrição do cortejo e do ato sexual, propiciando abertura para uma espontânea e responsiva declaração da esposa. Aprofundar a amizade e o amor entre os cônjuges. É o desejo de Deus para nós enquanto igreja.
A evolução da lua de mel para o presente perde em formalidade e ganha em familiaridade e liberdade para o maior prazer. E aqui vem o desafio no verso 13, para terminar. As nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, frutos novos e velhos, eu tos reservei, ó meu amado. Sabe o que é isso? Frutos novos e velhos? Ela está querendo dizer frutos novos em bases antigas. Frutos novos em bases antigas. Todos excelentes. Sempre é tempo de aprender com o velho e começar de novo. O compromisso é antigo. Mas o prazer é novo. A cada dia. Para a glória de Deus. Vamos terminar orando ao Senhor, para que Ele renove a sua relação, marido e mulher, seu casamento, que o Espírito de Deus seja convidado a comparecer em todos os momentos na sua vida conjugal, inclusive na relação de intimidade. Vamos orar para que os jovens almejem, como uma alma sedenta almeja por água, como alguém que quer experimentar um prazer que Deus está oferecendo, que os jovens aqui desta comunidade almejem um casamento que glorifique o nome do Senhor, que saiba esperar, que não atropele, que as crianças desta comunidade e daqueles que virão para esta comunidade, que serão atraídos para essa comunidade, possam ver em nós a esperança de experimentarem um amor relacional que não trata pessoas como coisas. Ó Senhor, assim como o Senhor ama a sua igreja, deu a sua vida por ela, que os homens dessa comunidade aprendam a amar a esposa como Jesus ama a sua igreja. Que as mulheres se submetam ao Senhor, sejam renovadas em todos os sentidos, emocionalmente, que tenham coragem de reparar erros cometidos no passado, estender perdão, conversar abertamente sobre as questões que impedem esta evolução maravilhosa. Conversem isso nos PGs. Falem disso nos seus grupos pequenos. Lá é o reduto, onde o Espírito de Deus vai operar no meio de vocês. Procure se engajar a um grupo pequeno e abra a sua relação. Assim como no nosso grupo pequeno, com pastores e líderes e coordenadores, nós abrimos a nossa vida, abrimos a nossa relação. Façam o mesmo. E a gente vai desbancar o diabo e estabelecer aqui uma torre forte, de uma igreja forte, baseada em lares fortes para a glória de Deus. E as crianças vão saber que é possível viver um relacionamento marido e mulher para a glória de Deus, na base do amor, amém? Vamos orar, vamos. Deus, que maravilhoso, que poderoso, Senhor, é o Teu nome, Tua palavra, Tua presença. Vem, ó Espírito de Deus, vem, Senhor, toma conta de todos os espaços das casas aqui representadas, mesmo aqueles, Senhor, que já tiveram uma decepção na relação do passado, que hoje estão solteiros, estão separados, não importa, Senhor, em nome de Jesus, que as marcas do passado sejam lavadas, tiradas, limpadas, superadas pelo poder do Teu amor, Senhor. E que essas pessoas jamais desacreditem do ideal de Deus, porque foram decepcionadas pelo ideal que veio da cabeça dos homens. Que essas pessoas acreditem
preguem, vivam, estimulem, incentivem o ideal de Deus na relação conjugal, homem e mulher. Glórias ao teu nome, Senhor. Vamos dedicar ao Senhor o nosso lar hoje à noite. E vamos para casa com a nossa mente renovada pela palavra, levando para dentro da nossa casa a vitória em oração sobre o inimigo, sobre as marcas do passado, sobre a pornografia, sobre a sujeira que implantou, que se instalou na mente, no quarto, na TV, no computador, nos livros, nas revistas da nossa casa. Limpa, Senhor, nossos lares. Nós dedicamos o nosso lar a Ti hoje à noite e fazemos em nome de Jesus. Amém. Alguém veio aqui hoje à noite com o desejo de entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador? Recebê-lo hoje à noite, aberto e publicamente dizer: quero andar com Jesus. Levanta a sua mão. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém hoje à noite para dizer: eu quero andar com Jesus. Quero limpar a minha mente, a minha vida, meu casamento, a minha relação. Quero ser restaurado por Cristo, ser perdoado por Ele. Tem alguém hoje à noite para dizer: eu quero andar com Jesus, quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador? Tem mais alguém? Coragem para dizer publicamente? Talvez aí na internet. Se o fizer, fale com alguém depois, aí na tendinha também. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, uma boa semana, na paz de Jesus.